ansiedade se manifesta de várias maneiras, seja através do pessimismo, de uma sucessão de pensamentos negativos, de um coração que dispara, de uma respiração ofegante, de uma preocupação constante com a vida, com as pessoas, com os eventos, os tantos medos, alguns exagerados, desproporcionais, mas a gente sabe. Nada supera aquela sensação mais que desconfortável do aperto no peito, nos quadros de transtornos de ansiedade. Aqui sim, a gente pode dizer que só quem passa por isso sabe de fato como isso é. E isso é uma queixa bastante frequente entre aquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Talvez seja uma frequente queixa sua também. Aperto no peito é um sintoma que incomoda muito na ansiedade e muitas pessoas sofrem disso. Por incrível que pareça, embora esse aperto seja sentido aqui, né, bem no meio do peito, bem aqui nesse lugarzinho aqui, ele é sentido no corpo, mas ele não pertence ao corpo. Por mais difícil que possa ser você acreditar quando você vai buscar uma ajuda especializada e a pessoa te diz isso é um transtorno ansioso, é porque o aperto realmente ele vem dos nossos pensamentos negativos. O pensar negativo cria uma imagem catastrófica daquilo que você está realmente imaginando que possa acontecer, imaginando que de pior possa acontecer, e isso causa apreensão, causa medo, causa insegurança, causa o sentimento de desproteção. E tudo isso se manifesta no seu corpo e toma lugar aqui, no meio do seu corpo, do seu peito. E dá uma certa angústia, e de uma angústia uma tristeza também. Então, além do medo, isso também acaba gerando um quadro de tristeza, né? Bom, e quanto mais a gente imagina a coisa ruim, o que adivinha que acontece? Vai piorando essas sensações, né? Então, eu vou ficando cada vez mais apertada, cada vez mais dolorida. É um sofrimento de fato muito real para quem está sentindo. Esse processo tem um nome técnico, se chama somatização ansiosa. Soma é corpo, então é algo que vem para o corpo mediante o processo da ansiedade. Então a gente pode se perguntar o que então seria uma somatização ansiosa? É um fenômeno que acontece entre o físico e o psicológico. Ele inicia no psicológico, mas ele se manifesta, né, no físico. E ele realmente é um sintoma bastante estudado, tanto pela psicologia como para a medicina, né? Na prática, é uma manifestação no seu corpo, né, em forma de aperto, de estado emocional. Então, você também pode ter manifestações no peito de outros tipos de estados emocionais. No caso, a gente está falando de um estado emocional de medo, de apreensão, de insegurança, de desproteção. Ou seja, a gente realmente está falando de ansiedade, que é o medo do futuro. Como que a gente explica isso? Primeira coisa, vamos lembrar que viver emoções intensas geralmente tem um reflexo no peito, até as manifestações de alegria, as vivências de alegria. É muito comum as pessoas dizerem algo do tipo assim, nossa, eu fiquei tão feliz que parecia que o meu peito ia explodir de alegria. Né? Quando a alegria é muito grande, ela toma o peito, a gente tem a sensação, nossa, parece que eu ia explodir, estava tão feliz. Ou então assim, quando eu ouvi, sei lá, aquela declaração de amor, eu senti assim, um quentinho aqui no peito. Ou seja, o nosso peito, ele é um lugar onde as emoções vividas intensamente são refletidas nele. A gente tem uma sensação. É lógico, né, que para o bem e para o mal, ocorre o contrário também quando a gente tem sensação de apreensão, de descontentamento, que é tão comum nos momentos de ansiedade. O medo, né, que gera os pensamentos negativos e pensamentos negativos que geram medo, é tudo meio misturado dentro de um quadro de ansiedade. E isso automaticamente vai se manifestar no corpo como essa sensação de aperto ou até mesmo a dor no peito, a depender da intensidade. Então, se a alegria explode no coração, a tristeza aperta, faz um movimento contrário, contrai o peito. A manifestação de aperto no peito, geralmente ela já aparece lá nos primeiros episódios de crise de ansiedade e de depressão também. É uma das primeiras coisas que as pessoas que estão com depressão, por exemplo, relatam,
que o peito está fechado, que está apertado, que tem um peso, uma sensação de opressão, que vai respirar, parece que o ar não entra direito, que não consegue encher o pulmão de ar totalmente. E com o passar do tempo, convivendo com o transtorno, eventualmente até sem tratar o transtorno como se deve, essa sensação de aperto no peito, ela pode agravar e evoluir. A grande questão, gente, é que depois que isso começa a aparecer, que você já tem esse transtorno instalado aí, uma depressão, ou um transtorno do pânico, ou um transtorno de ansiedade, diante disso tudo, o nível de ansiedade, os níveis de ansiedade aumentam. Por que será, né? Lógico, se eu estou sentindo um aperto no peito ou uma dor no peito, eu acho que é um infarto, e aí a ansiedade aumenta e começa um círculo vicioso, uma retroalimentação do processo. O medo alimentando mais medo, o aperto no peito aumentando a preocupação aumentando a ansiedade. E a gente fica totalmente preso nisso e potencializando. Então é comum essa sensação de aperto no peito, principalmente no momento de crise, vir acompanhado de uma sudorese, de uma sensação de falta de ar, de ânsia de vômito, e por aí vai, porque a coisa ela vai aumentando realmente. E o pior, né? Quanto mais medo a gente tem, mais a sensação de aperto no peito aumenta, e quanto maior a sensação de aperto, leva para dor. Então, não é só o aperto no peito. Numa crise de pânico, principalmente, dói o peito, tem falta de ar, tem transpiração. Primeiro pensamento que a pessoa tem, eu estou infartando. Mesmo que ela tenha tido uma crise na semana passada, já foi lá no hospital, o médico já disse que não era, deu lá um remedinho para se acalmar. Se ela tem uma crise na semana seguinte, ela tem a mesma sensação. Até porque junto com esse mal-estar vem aquela sensação típica do transtorno do pânico, que é a sensação de morte iminente. Eu vou morrer.